Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto e Brasil Pensa. Então nós vamos hoje falar sobre o capítulo 3 do livro do Célio João Pires, né? Que é As Teorias Científicas de Extinções em Massa, 6 extinções. É, uma questão aqui, eu acho que não sei se eu levantei nos outros vídeos, é que quando qualquer pessoa que acredita nas escrituras ela fala em eventos como o dilúvio, claro que ela está considerando a capacidade de Deus interferir no dilúvio para possibilitá-lo. Então, qualquer dificuldade que exista, nenhuma das dificuldades existentes, apresentadas, tornam difíceis de se conciliar, considerando ser inteligente coordenou tudo aquilo. Da mesma forma que Deus orientou Noé para que ele fizesse a arca, as medidas, etc., para salvar animais terrestres, né? Deus providenciou também para os animais aquáticos um modo de sobrevivência para alguns, né? Para que ele queria que permanecessem vivos, que seria uma quantidade menor do que que é existente, né? Então veja, não há problema em considerar isso, né? Não há problema em considerar que Deus poderia prover meios sobrenaturais para que os animais ficassem ali vivos na arca, para que Noé ficasse vivo na arca, mas também o que o livro do Sérgio João Pires vão procurar é dizer o seguinte, ó, mesmo por métodos naturais, há como identificar, não só, nesse caso nós vamos falar aqui sobre os vestígios, né? Mas também todo e qualquer problema em relação ao dilúvio desaparece no sentido de possibilidade. Nós enxergamos, obviamente, ali que tudo isso foi coordenado, houve todo um planejamento de Deus para possibilitar isso. Então, não há problema algum, né? O problema é quando pessoas que não acreditam, ateus, etc., eles querem considerar o dilúvio, que está num contexto de um ser inteligente planejando e coordenando tudo, como se esse ser não existisse e as coisas tivessem que funcionar de forma naturalística, sem nenhuma interferência inteligente superior, atuando para possibilitar que o dilúvio existisse, né? Então veja, não há problema algum e não é só uma questão de fé, é uma questão lógica, né? Se a existência de Deus é a melhor explicação para a existência de tudo, a existência de um ser com essa capacidade torna totalmente possível assumir que teria ter acontecido um dilúvio no planeta, né? E aí existem outras condições que vão ser comentadas, né, realmente no decorrer dos estudos, se não do livro em si, que provavelmente eu acredito que vai falar também, mas de outros pontos, né? Então vamos começar com capítulo 3, as teorias científicas de extinções em massa, 6 extinções, né? A primeira evidência da ocorrência do dilúvio, seu propósito principal, é uma das mais fáceis de ser demonstrada, pois já faz parte dos livros textos de geologia, paleontologia e biologia, ligada à própria teoria da evolução, no caso, né? Só que tais evidências são apresentadas num contexto diferente do que vai tratar aqui. As evidências são mostradas como uma sequência histórica ao longo de cerca de 600 milhões de anos, a partir de 540 milhões de anos, baseadas nas camadas sedimentares. Atribui diversos eventos distintos de extinção e com causas distintas. Ou seja, o modelo do dilúvio bíblico falseia a teoria da evolução, com vantagens, pois é mais abrangente. Um único evento explica todas as observações geológicas e paleontológicas. E é mais simples, pois não existem múltiplas teorias para explicar cada extinção. E veja, quando Deus fala que não iria destruir o planeta, considerando o dilúvio como mundial no planeta inteiro, né? Quando ele fala que não vai destruir o planeta com isso, não significa que não pudesse ter havido na história da Terra catástrofes menores. Mas aí o que acontece? Veja que há 6 teorias a respeito teorias a respeito de 6 extinções. A Bíblia fala de apenas uma extinção
em massa, né? Abrangendo o planeta inteiro, né? Atribui diversos eventos e aí as informações da geologia e da paleontologia nos relatam a ocorrência de 6 grandes extinções em massa. 6 grandes extinções. Extinção cambriana, período compreendido entre 542 milhões e 488 milhões de anos, extinguiu, segundo o que a ciência admite, diversas espécies de equinodermos, braquiópodes e conodontes. Duas teorias tentam explicar a extinção: uma glaciação ou uma diminuição do oxigênio livre nos oceanos. Extinção ordoviciana, 444 milhões de anos atrás. Então veja, basicamente aqui é um período relativamente curto de uma para outra, né? No fim desse período geológico, terminou os trilobitas, braquiópodes, quinoides e equinoides. Discute-se se a extinção foi ocasionada por uma explosão de raios gamas, de origem desconhecida, acabando com a camada de ozônio e deixando passar os raios ultravioletos, e provocando uma era glacial. Nós não vamos entrar no mérito aqui da expressão camada de ozônio, né? Nós vamos dizer o seguinte, que se discute se foi ocasionada por uma explosão de raios gamas, né? Extinção devoniana superior, 360 milhões de anos atrás. E carbonífera inferior, terminou cerca de 70% da vida marinha, sobretudo corais, estromatoporóides e placodermos. As causas dessa extinção ainda não são conhecidas, pelo menos assim. Basicamente aqui nós podemos dizer que quase nada aqui é efetivamente conhecido, né? Possivelmente mais uma especulação, né? Extinção permiana, 251 milhões de anos atrás. Considerada, olha só, né? Coloca intervalos em milhões de anos, mas relativamente curtos, né? Ou seja, um mundo passando por diversas extinções em períodos na casa ali a partir dos 542 milhões de anos, né? Atrás, né? Extinção devoniana superior e carbonífera inferior, né, que nós já falamos, né? Extinção permiana, 251 milhões de anos atrás, considerada a maior de todas as extinções em massa, onde foram exterminados cerca de 96% dos gêneros marinhos e 50% das famílias existentes. Ou seja, eles consideram que uma extinção possa, de modo naturalístico, causar o extermínio de 96% dos gêneros marinhos e 50% das famílias existentes, mas desconsideram a possibilidade de um dilúvio. A causa da extinção é atribuída possivelmente à formação do supercontinente Pangeia. Outra teoria é a supererupção de um também supervulcão na Sibéria. Extinção do Triássico-Jurássico, cerca de 200 milhões de anos atrás. Cerca de 20% de todas as famílias marinhas e dos arcossauros, com exceção dos dinossauros, foram extintas. O mesmo ocorreu com os grandes anfíbios daquela época. Várias teorias tentam explicar a extinção, tais como mudança no clima, nível dos oceanos, impacto dos asteroides, mais supererupções vulcânicas, aquecimento global, resfriamento global, mas não dão conta de todo esse problema. Veja, se já é difícil para alguém defender a teoria da evolução sem essas extinções, ou seja, ocorrendo de modo natural, gerando uma grande variedade na vida, etc. Imagina quando essas extinções, teoricamente, ocorressem e diminuísse tanto a vida no planeta, né? Como seria difícil manter como é difícil manter essa explicação de um modo que não seja ad hoc ou ad hoc, né? Que seja uma explicação sem embasamento, só baseada na autoridade de quem está falando. Extinção Cretáceo-Terciário. Se acredita que os dinossauros foram extintos e cerca de 60% da vida terrestre desapareceu da Terra. Vamos ver quantas extinções e ainda assim eles mantêm um modelo evolucionário, né, pelo naturalismo, por exemplo. Temos ainda como evidência de extinção em massa os imensos depósitos de carvão espalhados pelo mundo, além dos imensos depósitos de petróleo que movem a civilização atual,
ambos produtos da extinção em massa das florestas gigantescas antediluvianas, na minha visão e dos criacionistas, e da imensa quantidade de animais que foram sepultados nos sedimentos, além de todos os fósseis. Então, assim, tudo isso aqui mostra que tem bastante lugar no planeta que aponta para a extinção ou extinções, né? Então, ou seja, tudo isso aqui acaba ajudando a ideia do dilúvio, né? Devo ressaltar que até o advento do uniformitarismo na geologia, proposto por James Hutton, apoiado e detalhado por Sir Charles Lyell, com seu livro Principles of Geology, Princípios de Geologia, em contraste ao catastrofismo vigente até então e da teoria da evolução de Charles Darwin, com o livro Origem das Espécies, os fósseis sempre foram considerados como evidência da ocorrência do dilúvio bíblico. Ou seja, enquanto se entendia o catastrofismo, né, e antes da entrada do livro Origem das Espécies, que existem aí vídeos até na internet que já colocam, né, e não só vídeos, mas comentários em livros também da questão do ambiente, né, como o ambiente da época foi produzido de modo que pessoas que queriam que isso fosse empurrado goela abaixo na sociedade fizeram com que isso acontecesse e desse a impressão para a sociedade que isso era algo assim amplamente evidenciado, né? O uniformitarismo estabelece que causas presentes estiveram agindo no passado e proveu tempo, milhões de anos, para a formação lenta das camadas geológicas, em oposição direta ao catastrofismo. Como os fósseis estão nas camadas sedimentares, os mesmos foram sendo depositados ao longo do mesmo período. E com a teoria da evolução, isso passou a ser associado à origem das espécies, como Darwin propunha. Esses são os pilares do paradigma vigente da biologia, paleontologia e geologia. Então, quer dizer, eles procuram buscar a ideia do uniformitarismo para evitar a ideia do catastrofismo e, assim, poder falar de alguma... propor teorias que aparentemente validem, por exemplo, tempos imensamente longos e etc, né? Então, aqui, no capítulo 3, ele diz, basicamente, é isso que acontece, né? Eles fatiaram em 6 extinções para tentar desqualificar que a existência de tudo isso, de evidências de extinções rápidas, etc., pudessem validar o dilúvio. Eles fatiam em 6 extinções, abrem mão da ideia do catastrofismo, levantam a ideia do uniformitarismo, né? E aí eles consideram, por exemplo, alguns elementos elementos químicos, alguns gases, etc., de forma uniforme, né? Para poder validar as medições que levam a bilhões de anos e etc. Né? Existem problemas nesse sentido. Eu vou aproveitar que nós estamos aqui com 13 minutos, vamos ver também o capítulo 4, né? Então vamos para o capítulos 13 e 4, né? Muitos outros povos que desconheciam a Bíblia, guardaram lembranças dessa catástrofe nas suas tradições. 272 relatos ao todo. 272 relatos de muitos outros povos que desconheciam a Bíblia. Assim como o texto bíblico, eles tentam atribuir a um plágio, sendo que é praticamente impossível fosse plagiado a Bíblia com as condições que ela é escrita. Ela é escrita de forma muito mais simples que os outros relatos, né? Muito mais prática que os outros relatos. E muitos outros povos fazem o mesmo relato, desqualificando essa ideia de simples plágio, né? Nas escrituras, né? Então vamos lá. Noé foi imortalizado na Mesopotâmia como Utnapishtim, na Palestina como Leviatã, na Grécia como Grande Deucalião. Na cidade de Nínive foram desenterradas tábuas de argila da biblioteca do rei assírio Assurbanipal, contendo o relato de Gilgamesh, em que Utnapishtim conta a história de um dos relatos do dilúvio, registrados pelos povos antigos. Aqui o tablete de argila, né?
dilúvio de Gamesh, né? O livro Em Busca da Arca de Noé nos informa que a história do dilúvio pode ser encontrada sob diferentes formas nos relatos culturais de mais de 200 civilizações passadas e presentes. David Balsiger e Charles E. Seeley Jr., autores, citam relatos de outros povos sobre o dilúvio que reproduzo abaixo. As lendas chinesas do dilúvio estão entre as mais impressionantes da Ásia. Dizem que uma inundação devastadora ocorreu por volta de 2300 a.C. Um dos relatos especifica a data de 2297 a.C. A inundação foi causada pelo transbordamento dos rios pelo aumento do nível do mar. O herói chinês Fa Li escapou da destruição com a esposa e 3 filhos. Outras tradições da China continental dizem que todos os chineses são descendentes de Nu Hua, um ancestral que se distinguiu vencendo uma inundação. O número de 8 pessoas do relato chinês está de acordo com Gênesis, e o nome Noá possui quase o mesmo som de Noé. A data da ocorrência também está próxima daquela obtida pela Bíblia, 2348, pelo texto massorético. Os autores do livro Em Busca da Arca de Noé se perguntam se Noá chinês e o Noé bíblico não eram a mesma pessoa. O primeiro ideograma representa a palavra barco. É uma composição das palavras vaso. O primeiro ideograma representa a palavra barco. É uma composição das palavras vaso, 8, bocas e pessoas. Exatamente os 8 humanos que sobreviveram ao dilúvio. A palavra barco é uma palavra composta por vaso, 8 bocas ou pessoas. O símbolo chinês para Nuá, que era seu grande herói e dos quais os chineses são descendentes. A doutora Etzel Nelson, especialista em pictografia linguística chinesa, informa que encontrou em vasos cerimoniais chineses de bronze, dentro dos vasos, caracteres chineses que falam de Noé. Tais vasos pertenceram à dinastia Shang, de 1700 a.C., e são anteriores à própria escrita do livro de Gênesis. Você pode estudar por você mesmo toda a pesquisa da doutora Etzel e do reverendo Kang sobre os ideogramas antigos chineses, no seu livro publicado em português pela Sociedade Criacionista Brasileira, perto do Gênesis, língua chinesa, disponível aqui. Os esquimós, e lá, se você acessar o livro, por exemplo, online, né, no site do professor Célio João, então você vai ter a oportunidade de clicar e verificar. Né? Os esquimós do Alasca contam a história de uma inundação com um terremoto simultâneo. Olha só, os esquimós do Alasca contam a história de uma inundação com um terremoto simultâneo. Que sobreviveram, e foram muito poucos, fugiram em canoas ou se refugiaram nos picos mais altos. Na América, existem 58 relatos diferentes sobre o dilúvio. Os índios navarros acreditavam que o Grande Canyon, né, era uma decorrência da grande inundação. Os índios já tinham seus diversos relatos de inundação antes do contato com os europeus e de terem adquirido os conceitos cristãos do dilúvio. Dave e Charles citam ainda a lenda de Berouse, um sacerdote caldeu do século III a.C. O deus Cronos apareceu ao 10º rei antes do dilúvio, Xisutros, e anuncia que em breve todos os homens irão perecer no dilúvio. Ordena-lhe que construa uma embarcação e ali se refugie com a família e os amigos mais queridos. Xisutros constrói uma embarcação com 5 estádios de comprimento e 2 de largura, enchendo-a com alimentos e embarcando com toda a família. O dilúvio chega, traga o resto da humanidade e depois as águas baixam. Xisutros solta algumas aves e elas voltam, não tendo encontrado terra seca. Alguns dias depois ele solta as aves novamente. Elas voltam com lama nas patas. Solta-os uma terceira vez e não voltam mais. Xisutros percebe então que a sua embarcação parou numa montanha na Armênia. Ressalto que Noé é o 10º patriarca antediluviano. Por que ele fala isso? 10º rei antes do dilúvio. Noé é o 10º patriarca antediluviano. Segundo a história, as pessoas do tempo de Berouse ainda podiam ver os remanescentes do navio de Xisutros nas montanhas Górdias, o antigo nome da região entre Kurdistão e o Lago Van, a mesma área em que se encontra o Ararat.
As histórias de uma inundação universal são encontradas em todas as partes do mundo, com uma única exceção. Os relatos africanos estão limitados aos egípcios na África do Norte. Veja só, as histórias de inundação universal são encontradas em todas as partes do mundo, com uma única exceção. Os relatos africanos, eles estão limitados aos egípcios na África do Norte. A história da inundação são encontradas no extremo norte do mundo, entre os esquimós da América do Norte e os povos siberianos da União Soviética, povos da Finlândia e da Islândia. Ao sul descobrimos relatos similares entre os maoris da Nova Zelândia, os aborígenes australianos e os nativos da Terra do Fogo, na extremidade da América do Sul. Muitos dos relatos constam dos registros antropológicos de civilizações passadas, outros foram simplesmente transmitidos oralmente de geração por geração. Ou seja, veja, vários relatos sobre uma inundação, uma grande inundação, alguns relatos inclusive contendo a história muito semelhante à das escrituras, né? Ou seja, povos tiveram acesso ou a mesma história, ou uma história muito parecida. Com o tempo pode ter se perdido, né? Por diversos motivos. Um deles foi o próprio abandono de Deus, porque se você abandona, se você deixa de aceitar Deus, se você deixa de crer em Deus, de alguma forma você passa a não aceitá-lo como Salvador, passa a se refugiar em outros deuses, é óbvio que você vai estar muitas vezes de uma outra forma, você vai, a pessoa de repente vai colocar seus sentimentos ali, falar de repente de uma forma mais negativa e etc, né? Então, mas isso é uma mostra que a história ela tem um grande respaldo no mundo inteiro, em civilizações do mundo inteiro, né? Na maioria, os relatos diferem consideravelmente em si nos detalhes, mas estão de acordo nos seguintes pontos: a causa da destruição moral, um homem se salva com a sua família e ou com amigos, o mundo ficou despovoado com exceção do item B, com exceção dessas pessoas que estavam, e os animais estavam presentes. David Charles acrescenta: nos relatos extra-bíblicos, sobreviventes sempre vão parar numa montanha local. Alguns desses relatos concordam com a Bíblia na declaração de que 8 pessoas sobreviveram. Então, olha aqui. Mapa mundial parcial das lendas do dilúvio. Vários locais. Depois essa parte aqui. Ó, partes aqui, né? Nós não vemos, mas veja, estão espalhadas aqui. Ó. Olha quantos lugares, né? Olha quantos lugares aqui nessa. Olha quantos lugares aqui, poucos, né? Aqui na caso da África, olha quantos lugares aqui. Olha quantos lugares aqui. Ou seja, está espalhado. Espalhado. Ainda que ela não apareça em todos os lugares aqui, nós não temos pontos, mas aqui nós temos pontos suficientes para acreditar que o mundo inteiro teve acesso, de alguma forma, a essas histórias, se não por escrito, verbalmente, né? Cada ponto representa uma versão local. Créditos, ateísmo 2014. Interessante, né? Créditos, ateísmo. Resumo das evidências observacionais do capítulo 4. A história do dilúvio possui confirmação fora da Bíblia judaico-cristã, que é parte das tradições de praticamente todos os povos antigos do mundo. Mas por que a história da Bíblia é original enquanto que as outras são derivadas? A integridade da história do dilúvio será demonstrada nessa pesquisa, não deixando dúvida. Ela relata um evento histórico, catastrófico, no passado da história da Terra e da humanidade. Isso demonstrará que a história da Bíblia é a descrição real do evento, ao passo que as demais, mesmo preservando o núcleo de informações básicas, foram sendo desfiguradas com o passar do século. Noé era do 10º patriarca antediluviano, que confirma a declaração de Berose, século 3. Então, no próximo vídeo nós vamos para o capítulo 5, né? Evidências geológicas, paleontológicas e arqueológicas. Então, nos capítulos 13 e 4, o irmão Sérgio João Pires, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar que as extinções, a mesma teoria das extinções plurais, mostram que há uma série de evidências em relação à extinção, que ajudam a validar o relato bíblico. A diferença é que o relato bíblico fala de uma extinção mundial, né? E aí eles dividem em 6 extinções
relativamente locais e não validam a extinção mundial, mas as extinções mostram que há evidência, sim, de animais morrendo por catástrofes. A geologia... perdão. Aqui, e o capítulo 4 mostra que praticamente todos os povos, né, têm um relato sobre o dilúvio, né, parecido, validando assim uma história de um dilúvio com as proporções bíblicas. Essa foi a ênfase dos capítulos 3 e 4. No próximo vídeo a gente continua do 5 em diante. Até o próximo estudo. Deus abençoe.